Se você está vendo esse vídeo aqui agora é porque provavelmente alguma vez na sua vida você já teve problema na hora de montar estruturas de Lewis para íons ou moléculas. Nesse vídeo agora especificamente, eu vou ensinar para você uma técnica totalmente diferente de tudo que você já viu, que vai fazer tudo ficar muito fácil para você. Você vai aprender a desenhar a estrutura de qualquer íon, tenha dativa ou não, tem elétron ganhando ou elétron perdendo, tudo isso não vai fazer a menor diferença e você vai arrebentar depois que aprender essa técnica comigo, ok? Então é claro, vídeos como esse aparecem sempre por aqui no nosso canal, então aproveita, dá um joinha e já se inscreve por aqui, ok? Então depois da vinheta, bora falar desse assunto maravilhoso. Fala criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área! Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em Enem e vestibulares. E nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para você como é que você monta estruturas de Lewis para íons poliatômicos. Como por exemplo, esse daqui, o íon amônio, tão famoso na sua vida quando você pensa em Química, ok? Mas como eu te disse, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma técnica totalmente diferente de tudo que você está acostumado. Então, abra sua cabeça e aprenda essa nova forma, que com certeza você vai amar. Então, como é que você faz isso daqui? O primeiro passo para você poder resolver é você saber quantos elétrons existem ao todo na camada de valência desse íon completo. Por exemplo, a gente sabe que o nitrogênio é um elemento da família 5A. E a gente sabe que o hidrogênio é um átomo que tem apenas um elétron, ok? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Primeiro passo do procedimento, você vai contar quantos elétrons a gente tem ao todo na camada de valência. Vamos lá? Então, três coisas eu posso considerar aqui. Primeiro eu vou falar a respeito do N, depois eu vou falar do hidrogênio e depois eu vou falar da carga que tem nesse íon. Pode ser? Vamos lá, Se o nitrogênio é um elemento da família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Como eu tenho apenas um nitrogênio, 5 elétrons, ok? Agora e o H? Cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Acontece que a gente tem 4 átomos de hidrogênio. 4 vezes 1 dá 4 elétrons. Agora dá uma olhadinha nessa carga. O que significa na química essa carga positiva? Quer dizer que esse cara aqui, ele perdeu um elétron. Então, esse cara aqui, perdeu um elétron, não é? Então vamos ver quanto que ficou esse saldo aqui ao todo? Vamos lá? O saldo final será assim: 5 mais 4, 5 mais 4, menos o elétron que ele perdeu. Tudo bem? Quanto que vai dar isso daqui ao todo? 5 com 4 dá 9. 9 menos 1 dá 8 elétrons. Então o que a gente vai ter que fazer é desenhar basicamente o quê? 8 elétrons ao redor desses átomos aqui. Agora, como que você faz para montar a estrutura de Lewis? Primeiro você vai ter que escolher quem é o átomo central. O átomo central é sempre aquele que estiver em menor quantidade na fórmula. Por exemplo, não é NH4? Então tem um N e 4 Hs. Quem é o átomo central? O nitrogênio. Então vamos colocar aqui, o átomo de nitrogênio lá no centro. Tudo bem? Em cima vou pôr um H, aqui vou colocar outro H, aqui eu vou colocar outro H, aqui eu vou colocar outro H. Tudo bem? E agora faça o seguinte, conecte cada um desses átomos periféricos ao átomo central através de uma ligação simples. Então, o tracinho representa a ligação simples. Então, conecta aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, fiz as 4 conexões. E agora você não pode esquecer de uma coisa. Cada tracinho que a gente faz, cada tracinho, isso equivale a quantos elétrons? A 2. Lembra que os átomos estão compartilhando um par de elétrons, não é? Então, cada uma dessas ligações aqui conta como 2 elétrons. Então, peraí, quantos elétrons a gente já usou? Vamos contar? Eu já usei aqui, 2, 4, 6, 8, porque cada pauzinho conta como 2 elétrons. Peraí, se eu já usei os 8, é exatamente o total que ele tinha, não é? Então, pronto, a minha estrutura de Lewis está quase pronta. Sabe por quê? Só falta eu indicar uma coisinha daqui. Falta eu indicar que ele tem uma carga positiva. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Essa carga positiva, ela pode estar em qualquer um dos átomos aqui, não é? Em qualquer um deles. Para a gente não especificar qual átomo que está com a carga positiva, porque existem diversas estruturas de ressonância, o que a gente faz? Nós pegamos isso daqui, colocamos entre colchete, tudo bem? E aqui em cima a gente coloca o quê? A carga positiva. Quando eu coloco essa carga, eu estou dizendo para você que tem um elétron a menos, que alguém perdeu esse elétron. E pronto, está montada a nossa estrutura. Você deve estar olhando e falando, peraí, Rui, mas eu não tinha que saber se a ligação era dativa, se não era? Não. Nesse método que eu estou te explicando, você não precisa saber disso. Por quê? Dá uma olhada. Você sabe que o nitrogênio é da família 5A, não é? Então, para se estabilizar, isto é, para chegar no octeto, esse cara precisaria fazer 3 ligações.
ligações. Tudo bem? Agora ele está fazendo 4, não é? Significa que uma dessas ligações aqui é uma ligação do tipo dativa. Olha que coisa maravilhosa, mas eu nem precisei pensar nisso para poder chegar na estrutura. E é por isso que esse método é tão maravilhoso. Vamos ver mais um exemplo como é que isso funciona? Íon carbonato, que é o CO3-2-. Então, primeira coisa, conte quantos elétrons nós temos ao todo na camada de valência do íon, não é? Para isso a gente tem que conhecer a família. O carbono é um elemento da família 4A, isto é, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e o oxigênio é um elemento da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então vamos fazer a contagem de quantos elétrons a gente tem aqui? Vamos lá? Primeiro o carbono, depois o oxigênio, depois eu vou pensar na carga para a gente poder chegar no resultado final. Tudo bem? Vamos lá? Então, ó, primeira coisa, cada carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Como eu tenho um carbono só, né? 4 vezes 1 vai dar o quê? 4 elétrons. Vamos ver o oxigênio? Cada O tem 6 elétrons na camada de valência. Bom, 6 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios, 18. Então esse cara tem 18 elétrons. Agora eu olho para a carga. Na química, o que significa esse 2 menos? Quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Então, ó, esse cara aqui, ó, adicionou mais 2 elétrons. Vamos ver com quantos ele ficou? Vamos lá? 4 com 18 dá 22. 22 com mais 2 dá 24 elétrons ao todo. Então esse cara aqui, ó, ele tem ao todo 24 elétrons na camada de valência. Agora a gente vai ter que montar esse íon. Vamos lá? É muito simples. Como é que a gente vai fazer? Quem é o átomo central? Sempre aquele que estiver em menor quantidade. Quem está em menor quantidade? O carbono, porque só tem um. Então a gente coloca o carbono aqui no meio, certo? Coloca um O aqui em cima, um O aqui embaixo, um O aqui embaixo. Ok? E agora a gente faz ligações simples dele com os átomos periféricos. Vamos lá? Ó, presta atenção, vou fazer uma aqui, vou fazer outra aqui, vou fazer outra aqui. Tudo bem? Pronto, já fiz as ligações. Lembrando, cada ligação que a gente faz é um par de elétrons, não é? Como a gente fez 1, 2, 3, 2 vezes 3 são 6. Então, ó, eu vou descontar 6 elétrons daqui. Ok ou não? Quanto que vai dar isso daqui, ó? 24 menos 6 vai dar 18 elétrons, não é? Então, esse 18 elétrons, agora que vem a última parte para você. Naquele primeiro exemplo, a gente não teve mais elétron nenhum. Agora, nesse, a gente tem 18 elétrons que eu ainda não coloquei. Qual é o segredo aqui? Os elétrons vão ter que ser distribuídos para os átomos periféricos, para que a gente estabilize todos eles. Como assim, professor? Quem que são os átomos periféricos? O oxigênio que está aqui, o oxigênio que está aqui e o oxigênio que está aqui. A gente tem que distribuir 18 elétrons da forma mais simétrica possível. Bom, 18 dividido por 3, porque são 3 oxigênios, vai dar 6. Então, ó, vou colocar aqui um par, outro par, outro par. Um par, outro par, outro par. Um par, outro par, outro par. Pronto, a gente acabou de colocar todos os elétrons daqui. Perceba aqui tem 6, 6, 6 dá 18. 18 com mais 6 dá quanto? Os 24 que a gente tinha. Só que agora não está pronta ainda a estrutura, por 2 motivos, né? Primeiro motivo, a gente não colocou a carga dele. E o segundo motivo qual que é? A gente ainda não estabilizou todos os átomos daqui. Por quê? Lembra que eu falei que a gente distribuía os elétrons pelos átomos periféricos, não é? Só que o átomo central, a gente não verificou se ele está estabilizado de acordo com o octeto. Peraí, a gente sabe que o carbono, ele precisa ficar com 8 elétrons para se estabilizar. Por enquanto, ele está com apenas quantos? 6. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar qualquer um desses pares eletrônicos daqui, pode ser desse átomo, pode ser desse ou pode ser desse, e vou simplesmente jogar para cá como uma outra ligação. A gente pode fazer isso daqui. Então, ó, eu vou pegar esse parzinho aqui de cima, por exemplo, e colocar aqui, ó, como outra ligação. Agora eu te pergunto, para esse oxigênio fez alguma diferença? Nenhuma. Para ele, o fato de estar só para ele ou estar fazendo essa ligação com um carbono, não muda nada. Ele continua com um par de elétrons. Agora, e esse carbono? Para ele mudou, porque agora ele está com 1, 2, 3, 4 ligações. 4 vezes 2 dá 8. Esse cara está totalmente estabilizado. Então pronto, resolvemos o problema do átomo central. Agora o que a gente faz? Coloca a carga. Para isso, eu vou colocar para você o seguinte, ó. Coloca entre colchete e coloca a carga negativa aqui, que no caso é 2 menos, porque ele recebeu 2 elétrons. Agora é aquela mesma história do exemplo anterior, tá? A ligação dupla a gente fez aqui, mas ela poderia estar aqui, ou poderia estar aqui. Então, na verdade, vão existir aqui
para esse íon 3 estruturas de ressonância, tá? Onde você tem cada um numa posição específica com essa dupla, ok? E na verdade o que vai existir no mundo real é o híbrido de ressonância entre todas as formas. Agora nesse vídeo eu não quero discutir isso com você, deixa para uma outra coisa, deixa para uma outra oportunidade. Vamos desenhar mais um para ver se você realmente entendeu. Bora lá? Vamos para um terceiro e último exemplo, acompanhe comigo, ó, íon perclorato, o ClO4-. Então, primeira coisa, a gente tem que contar os elétrons totais na camada de valência. Vamos lá? O cloro é um elemento da família 7A, isso quer dizer que cada cloro tem 7 elétrons de valência. Já o oxigênio é da família 6A, cada O tem 6 elétrons de valência. E essa carguinha negativa significa alguma coisa, não é? Então vamos anotar primeiro quantos elétrons ele tem, primeiro olhando para o cloro, depois olhando para os Os, depois vamos pensar na carga. Vamos lá? Vamos ver como é que fica isso? Em primeiro lugar, vai lá, ó, cada cloro tem 7. Como a gente só tem um cloro, vou colocar 7 elétrons. Agora o oxigênio, cada O tem 6. 6 vezes 4, porque a gente tem 4 oxigênios, dá 24 elétrons. Agora a carga é negativa, valendo -1. Isso significa que ele ganhou um elétron. Portanto, vou colocar aqui, ó, ele acrescenta mais um elétron. E agora a gente vê como é que ficou. Vamos lá? Como é que ficou essa contagem daqui? Vamos ver? 7 com 24 dá 31. 31 mais 1 vai dar o quê? 32 elétrons ao todo. Então a gente tem que distribuir 32 elétrons ao redor do átomo central. Vamos lá? Como é que a gente faz isso daqui? Primeiro, quem é o átomo central, né? Você tem que definir. Átomo central é aquele que aparece em menor quantidade. No caso, quem que vai ser? O cloro, não é? Porque tem um cloro para 4 oxigênios. Então, ó, vou pôr um cloro aqui no meio, vou pôr um O aqui em cima, um O aqui embaixo, outro O aqui embaixo, outro O aqui embaixo. Tudo bem? E agora conecta todos eles ao átomo central. Vamos lá, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Fizemos a conexão. Agora o que a gente vai fazer? Preste atenção, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar agora quantos elétrons a gente já usou. Bom, como a gente fez 4 ligações, 4 vezes 2 dá 8. Então a gente já usou o quê? 8 elétrons dentre os 32 que a gente tinha. Se você pegar 32 menos 8, vai dar quanto? Vai dar 24. Sobraram 24 elétrons para a gente distribuir. E aquela história, a gente sempre coloca nos átomos periféricos, nos átomos que ficam ao redor do cloro, não é? Então vamos lá, nós temos 4 oxigênios aqui, não é? Então vamos lá, 24 dividido por 4, cada oxigênio vai ficar com 6 elétrons. Então vamos pôr, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou, já distribuí. Agora eu quero contar uma coisa para você. Verifique se o cloro fez o número de ligações que ele queria. Bom, para o cloro atingir o octeto, ele precisava fazer apenas uma ligação. Bom, ele já fez mais do que isso, não é? Isso quer dizer que uma dessas ligações é covalente normal e as outras 3 têm que ser o quê? Dativas. Percebeu? Então pronto, a gente chegou na estrutura dele. Só falta uma coisinha daqui, que é colocar o colchete, né, e pôr a carga negativa por aqui, tudo bem? E essa carga negativa está distribuída, tá, nesses oxigênios daqui. Pode ser nesse, pode ser nesse, pode ser nesse ou pode ser nesse. Então a gente tem diversas estruturas de ressonância para esse cara. Agora, um detalhe importante, tá? Isso daqui eu também não vou ficar estendendo nesse vídeo, mas lembre-se que o cloro é um elemento do terceiro período. Portanto, ele pode expandir o seu octeto. Então é normal se em algum momento da vida você visse essa estrutura que eu vou desenhar para você aqui, ó, o cloro no meio, um O aqui, um O aqui, um O aqui e um O aqui, tudo bem? Agora, o que poderia acontecer? Vou até colocar aqui, fechar e pôr a carga negativa, tá? Você percebeu que a gente fez assim, ó, isso, isso, isso e isso, não é? E aí a gente colocou bem assim, ó, que aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fizemos isso com todos, não é? Só que o que pode acontecer? Dependendo do composto que você analisar, dependendo da fonte, ele vai colocar com uma expansão de octeto. Ao invés dele querer fazer essa dativa, ele pode fazer uma dupla. Como assim, ó? Ele pode pegar esse par de elétrons e passar para cá como uma ligação, fazer o mesmo aqui, fazer o mesmo aqui, e esse cara vai fazer ao todo 7 ligações. Ou seja, cada um dos elétrons que o cloro tem, né, ele vai utilizar para compartilhar e chegar nessa estrutura que vocês estão percebendo aqui. Desse jeito, o cloro, como está fazendo 7 ligações, ele fica com 14 elétrons na camada de valência. E acredite, é super normal e super possível de acontecer. Agora, se você ficou curioso para entender estruturas como essa, né, que utilizam
utilizam expansão de octeto ou por que essa estrutura é estável, mesmo fazendo 7 ligações, eu convido você para assistir outras aulas do nosso canal. A aula de expansão de octeto, a aula de carga formal, onde você vai ver detalhadamente todos esses assuntos, ok? Espero que você tenha gostado, criatura, e é claro, aproveita e dá um joinha nesse vídeo. E caso não tenha entendido alguma coisa, pode perguntar que eu tenho o maior prazer do mundo em te responder, ok? Espero você então no próximo vídeo.